Olá a todos, né? Começamos mais uma reunião aí, mais uma formação, né, do Leigos pela Fé. Hoje, dia 21, né, de junho de 2022, né? Então, com grande satisfação, né, que a gente está reunido aí mais uma vez, né, com a graça de Deus. E é isso aí, né? Quem estiver acompanhando a gravação, né, do YouTube, né, aí a gente pede para deixar o like, né? E também deixar os comentários em caso de dúvida, né? E aí, né? Vamos então, né, iniciar antes da formação, né? Do Eduardo Resgala, vamos iniciar o momento, né? Pedindo o Espírito Santo para nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Venerável Fotanchim, rogai por nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Então, passo a palavra aí para o Eduardo Resgala, né, que vai trazer a formação de hoje aí, né. De antemão, já agradeço, Eduardo, pela sua disponibilidade, né. Muito obrigado aí por se dispor a passar mais um conteúdo para a gente aí. Obrigado, eu que agradeço aí a participação de cada um, né? Boa noite a todos. E nós vamos dar continuidade na caminhada que nós estamos fazendo a partir de princípios básicos da nossa fé. Hoje o propósito é a gente tocar nos pontos principais a respeito da confissão, né? E baseando principalmente no que nos ensina o magistério da Igreja, no texto do próprio Catecismo da Igreja Católica, né? Então, a gente vai abordar ali os principais pontos, tá? E nós dividimos essa sessão, né, essa parte, a respeito da confissão em duas partes principais. Primeiro, hoje, que nós vamos conhecer esses pontos, esses princípios, esses fundamentos desse sacramento, o sacramento da confissão. Em segundo momento, nós vamos abordar mais a questão prática, histórico, né, e prática desse sacramento, a evolução dele ao longo da história da igreja, a forma prática também, porque acaba surgindo muitas dúvidas para nós, né, a respeito do formato da confissão, a fórmula, né, da prática desse sacramento, e também os efeitos espirituais que vão ser abordados nesse segundo momento dessa formação. O sacramento da confissão, ele está presente dentro do Catecismo da Igreja Católica, na segunda parte, que trata dos sacramentos da Igreja. E ele trata especificamente, esse início dessa segunda parte, dos sacramentos de cura, que a Igreja chama de sacramentos de cura. O sacramento da penitência, né, que nós chamamos mais usualmente entre nós de sacramento da confissão, e também a unção dos enfermos. Então, a própria igreja já reconhece esses dois sacramentos como sacramentos de cura, sacramentos em que o Senhor vem operar no seu povo como um curador, como aquele, né, o médico que vem curar os enfermos, aquele que vem trazer de volta a saúde, que vem trazer de volta o vigor, se não físico, ao menos, e muito mais importante, o espiritual. Então, para a gente se localizar dentro do Catecismo da Igreja Católica, esse conteúdo está a partir do parágrafo 1420 do Catecismo da Igreja Católica. E a imagem que a Igreja dá para nós do sacramento da confissão, a dinâmica, né, o desenho, nós podemos dizer assim, desse sacramento, ele é dado para nós por Jesus, em uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, a parábola do Pai das Misericórdias. Nós podemos
dizer assim. Primeiro porque o centro é justamente o Pai. O Pai misericordioso é o centro daquela parábola, daquele trecho do Evangelho. E a gente vê elementos ali que se repetem na nossa vida de pecador e que por isso mesmo espelham para nós como que o sacramento da confissão, o dinamismo desse sacramento, da penitência, da conversão, ele acontece na nossa vida. Primeiro, o deslumbramento com o pecado, com aquela falsa liberdade que nós já entendemos que hoje nós usamos mais da libertinagem, o abandono da casa do Pai. Depois, a miséria extrema em que o filho se encontra justamente porque ele usou mal da sua liberdade. Ele viu a sua fortuna, a sua riqueza, o seu valor todo ser dilapidado. Depois, a humilhação. A humilhação que o pecado causa na nossa vida é aquela humilhação que o filho percebeu ali ao longo da sua história, da sua jornada, ao se ver obrigado não somente a guardar os porcos, um serviço muito ruim, mas muito pior do que isso, de ser obrigado, inclusive, a querer, a desejar se alimentar, porque era a única opção, daquilo que os porcos mesmo comiam. E depois, a reflexão. O filho pródigo reflete naquilo que ele abriu mão, aquilo que ele abandonou. A reflexão sobre os bens perdidos. E é assim que acontece também na nossa jornada de pecador. Na nossa jornada de filho pródigo, que depois de todo o processo, nós caímos na real e nos damos conta que nós abrimos mão de coisas muito mais valiosas do que aquilo que nós fomos buscar atrás de um prazer, atrás de um luxo, atrás de um poder, atrás de um status. Então, acontece algo belíssimo, algo desejável, o arrependimento. O arrependimento nos leva a uma decisão de buscar o Pai de novo. Mas não somente buscar o Pai para estar próximo dele, mas para diante dele se declarar culpado e se colocar diante do Pai e dizer: meu Pai, eu errei. Eu errei contra ti, eu errei contra a minha família. E aí nós projetamos, né, em nossa vida cristã, a família contra a qual nós, filhos pródigos, erramos, é a igreja. Nós falhamos com a nossa comunidade também quando nós pecamos. E aí há o caminho de regresso. O Pai, que é misericordioso, ele acolhe de volta. O Pai é generoso, ele acolhe de volta e com muito mais até do que nós esperávamos, com muito mais amor, com muito mais atenção, com muita alegria. São os aspectos da nossa jornada do pecador. A jornada do pecador que caminha a passos tortos por um tempo, mas que cai na real e decide se voltar para o Pai. É assim que acontece quando nós buscamos o sacramento da confissão. Toda essa jornada nós podemos fazer um paralelo com a nossa vida em muitos momentos, em muitas situações, seja naqueles pecados que nós insistimos em repetir, seja naqueles grandes erros que às vezes nós corremos o risco de cometer na nossa vida. Mas nós precisamos entender algumas coisas a respeito desse sacramento, a respeito desse processo. Primeira questão que pode surgir: por que nós precisamos de um sacramento de reconciliação depois que nós recebemos o batismo? Nós recebemos, a partir do batismo, uma vida nova. Isso é verdade. Mas até mesmo essa vida nova, vai nos dizer a igreja, ela pode ser enfraquecida e até mesmo perdida pela prática do pecado. Nós podemos abandonar por opção nossa, pelo mau uso da liberdade, a vida que nos é dada, as possibilidades que nos são abertas a partir do batismo. A conversão a Cristo, o novo nascimento a partir do batismo, o dom do Espírito Santo,
a comunhão que nós recebemos, o corpo e sangue de Cristo, que nos é dado em alimento, nos tornam santos na presença de Deus. Assim como a igreja é santa enquanto está na presença de Deus. No entanto, essa vida nova recebida nos sacramentos da iniciação, você percebeu que eu citei aqui o batismo, o crisma e a Eucaristia, a vida nova recebida a partir desses sacramentos da iniciação, eles não suprimem em nós a nossa fragilidade, a fraqueza da nossa natureza humana e nem a nossa inclinação ao pecado, que tradicionalmente a igreja chama de concupiscência. Não impede que nós exerçamos o livre arbítrio. Por isso, nós somos convidados e instigados a todo tempo a viver como cristãos. E viver como cristãos significa exatamente viver no constante combate contra a nossa fragilidade, no constante combate contra a nossa fraqueza, no constante combate contra a nossa inclinação ao pecado, contra a concupiscência. Esse é o combate da conversão, vai dizer para nós o Catecismo da Igreja Católica, em vista da santidade e da vida eterna, para a qual o Senhor não se cansa de nos chamar. Ele nos chama insistentemente para a conversão. Esse é o apelo que nós vemos inicialmente, por exemplo, no Evangelho de Marcos. O tempo chegou a seu termo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o versículo 15 do primeiro capítulo de Marcos. Na pregação da igreja, esse apelo se dirige, em primeiro lugar, àqueles que ainda não conhecem Cristo e o seu Evangelho. E aí, por isso, sim, o batismo é a porta, né? O primeiro momento de entrada e o fundamento da conversão. Depois, nós somos chamados a este combate, como eu disse, esta constância, que a igreja também chama de segunda conversão, que acaba sendo uma tarefa ininterrupta para toda a igreja. Contém pecadores em seu seio, é o que nós costumamos ouvir, costumamos dizer, é uma igreja que é ao mesmo tempo santa e pecadora. A igreja, no catecismo, vai dizer que ela é santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no esforço de penitência e renovação. Penitência e renovação. A busca pela conversão, a busca pela mudança, a busca pela superação das nossas falhas e dos nossos defeitos. Então, o catecismo vai dizer para nós que todo aquele que se aproxima do sacramento da penitência, ele obtém da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, ele é reconciliado com a igreja, que tinha ferido com o seu pecado. Por quê? Quando nós pecamos, apesar do nosso pecado ser um ato individual, nós erramos contra nós mesmos, nós erramos contra Deus e nós erramos contra a igreja, contra a nossa família, contra a nossa comunidade. Porque nós somos chamados a tornar esse corpo místico de Cristo, do qual Cristo é a cabeça, santo. E quando nós erramos, quando nós vacilamos, nós estamos, de certa forma, prejudicando todo o corpo místico de Cristo. Por isso, quando nós alcançamos de Deus o perdão, nós somos reconciliados ao mesmo tempo conosco mesmos, com Ele e também com toda a igreja. A igreja dá 5 nomes para esse sacramento. Primeiro, ele é chamado de sacramento da conversão, como eu tenho dito até agora, porque ele realiza, então, de forma sacramental, ou seja, de uma forma formal, uma forma até mesmo legal, pois consta nos códigos da igreja, no Código de Direito Canônico também. Ele realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão e o esforço de fazer como na figura do filho pródigo,
regressar à casa do Pai, da qual o pecador, nós, nos afastamos por conta do pecado. Depois é chamado de sacramento da penitência, porque ele consagra uma caminhada pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação por parte do cristão pecador. A penitência, não somente aquilo que nós entendemos como aquilo que nós pagamos ou aquilo que nós realizamos para obter, então, concluir, né, fechar a prática do sacramento que nós recebemos do sacerdote ali. A penitência é todo o caminho, desde o momento em que nós entendemos que cometemos o pecado, até o momento em que nós abrimos, rasgamos o nosso coração diante do sacramento, na prática do sacramento. Um coração penitente, um coração que se arrepende, um coração que demonstra arrependimento. Depois é chamado também sacramento da confissão. É o que nós mais usualmente usamos, pelo menos na nossa região, porque é o reconhecimento, né? Ele é bem lógico. É a confissão dos pecados perante o sacerdote. É o elemento essencial do sacramento. É o elemento, podemos dizer assim, central do sacramento. Num sentido mais profundo também, nós podemos entender que este é um sacramento da confissão, porque quando nós o praticamos, quando nós o buscamos, nós estamos reconhecendo, ou seja, confessando que apenas o Senhor é capaz de nos perdoar. Nós estamos confessando a nossa fé. Nós estamos confessando que somente Ele é misericordioso e que pode redimir os nossos pecados. É chamado também o sacramento do perdão. Por quê? Pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede ao penitente o perdão e a paz. E é chamado também o sacramento da reconciliação, porque ele dá ao pecador, a cada um de nós, então, o amor de Deus que reconcilia. É como está na carta aos Coríntios: deixai-vos reconciliar com Deus. Quando nós voltamos as costas para Deus ao cometer um pecado, por maior ou menor que ele seja, nós estamos entrando em litígio com Deus, nós podemos dizer assim. E quando nós buscamos o sacramento, nós estamos nos reconciliando com Ele. Nós estamos demonstrando que nós queremos estar de volta ao relacionamento com Ele. Aquele que vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Então, como eu disse, quando eu falei a respeito do nome sacramento da penitência, a respeito dessa caminhada pessoal e eclesial que nós realizamos na busca e no reconhecimento do pecado, a penitência interior, ou seja, esse sentimento que brota no nosso coração, que nos faz humildes para reconhecer o nosso erro, ela é uma reorientação radical de toda a vida. Por que radical? Porque vai na raiz da nossa vida, vai no cerne do problema, vai nas origens da nossa conduta, da nossa prática, para que a gente possa, então, reorientá-la. Por isso, a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida. Ou então, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração. Uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal, com, importante, repugnância pelas más ações que nós cometemos. A penitência interior é, então, uma virada de chave na nossa vida. Quando nós percebemos que nós agimos mal, e agimos mal e reconhecemos que o erro é tão profundo, tão grave contra o Senhor, repito, por maior ou menor que nós consideremos, um pecado é grave contra o Senhor, porque nós ofendemos a dignidade do nosso Deus, nós quisemos nos comparar a Ele, nos equiparar a Ele, ou sermos maiores do que Ele por algum motivo ou por algum momento. Então,
É uma reorientação radical de toda a vida quando nós reconhecemos esse erro, essa falha, essa má conduta e queremos então nos redimir, nos corrigir. O coração do homem, vai dizer a igreja para nós, é pesado e endurecido. Olha o que o magistério da igreja fala para nós. O coração do homem, o coração humano, ele é pesado e duro. É endurecido. É necessário que Deus dê ao homem um coração novo, um coração de carne, um coração pulsante. Por isso, essa conversão que o penitente busca é, antes de mais nada, obra da graça de Deus. Olha que maravilha. Até mesmo essa conversão de tornar o nosso coração de novo um coração de carne é, antes de mais nada, uma obra de Deus, obra da graça divina na nossa vida, que faz com que os nossos corações se voltem para Ele. No livro de Lamentações, tem um versículo que diz o seguinte, uma oração, um pedido: convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Deus é quem nos dá a coragem de começar de novo. É como quando ouvimos falar e nos lembramos do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz os santos. O Espírito Santo é que é a nossa força. Da mesma forma, quem nos dá coragem para mudar, para começar de novo, para nos converter, para buscar o caminho correto, é o nosso Deus. É ao descobrir, então, a grandeza do amor de Deus, que o nosso coração é abalado pelo horror e pelo peso do pecado. Então, nós começamos a ter receio de ofender a Deus pelo pecado e de estar separado dele. Se nós tivermos consciência plena do quanto Deus nos ama, nós teremos horror, aversão ao pecado. O coração humano se converte, então, ao olhar para aquele a quem os nossos pecados tanto ofendem. É uma imagem que, lendo esse ensinamento do magistério da igreja, eu tive bastante facilidade de entender o horror do pecado. Jesus, crucificado na cruz, transpassado pelos cravos, chagado, todo ferido, e considerar que muitos daqueles machucados, daquelas feridas, foram causadas por mim, pelos meus erros, pelos meus pecados. O coração do homem se converte quando nós olhamos para Jesus, a quem os nossos pecados transpassaram. E as múltiplas formas da penitência na vida cristã, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós. E, de novo, é importante a gente frisar essa parte. Estou falando da penitência como aquele caminho de reconhecimento que eu errei, eu falhei, eu vacilei, eu fui fraco. Então, essa penitência não se trata especificamente daquilo que o sacerdote vai nos dar após a confissão para reparar, né? Ou, como é dito e utilizado no próprio catecismo, para satisfazer o nosso pecado. Não. Para satisfazer a correção do nosso pecado. Não. Mas a penitência é o caminho ainda. Nós ainda estamos tratando do caminho daquele que reconhece o seu erro e que quer manifestar, que quer se corrigir, quer manifestar, que quer mudar de vida, quer manifestar, então, com atos concretos, que quer converter-se, quer trilhar um novo caminho. Então, a penitência interior, ela tem expressões muito variadas na vida do cristão. A Escritura mesmo e a Sagrada Tradição, ela é insistente especificamente em 3 formas. O jejum, como nós abordamos já há pouco nas nossas formações. A oração, que nós também já abordamos nas nossas formações. E a esmola. Essas práticas, elas exprimem a conversão.
muito mais do que externamente, ou seja, de aparência, ela exprime algo que brota do interior para o exterior do homem. O jejum, ele exprime a conversão em relação a nós mesmos. Lembra quando eu disse que quando nós pecamos, nós falhamos conosco mesmos, com Deus e também com a igreja? Quando nós jejuamos, nós estamos então exprimindo de uma forma prática, de uma forma material, que nós estamos buscando a conversão conosco mesmos, com os erros que nós cometemos, os pecados que nós afligimos a nós mesmos. É um sinal de querer reconciliar-se, querer colocar de novo a vida nos trilhos. A oração exprime a conversão em relação a Deus, e a esmola exprime a conversão em relação aos outros, em relação ao próximo, em relação à igreja. A partir então da purificação radical operada pelo batismo, os padres da igreja citam como meios de obter ou buscar o perdão dos pecados os esforços realizados para se reconciliar com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que nós não podemos esquecer. Inclusive, na Sagrada Escritura, em Pedro vai dizer que a prática da caridade cobre uma multidão de pecados. A conversão e a penitência cotidianas, elas têm a sua fonte e o seu alimento na Eucaristia. E a igreja cita isso aqui dentro do ensinamento a respeito da confissão, porque a Eucaristia, ela é o alimento da vida do cristão. Porque na Eucaristia se torna presente o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com Deus, e pela mesma Eucaristia, nós somos nutridos e fortificados a viver a vida de Cristo. O Catecismo diz para nós que a Eucaristia, olha que importante, um ensinamento prático para nós. A Eucaristia é um antídoto que nos livra das faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. A Eucaristia nos torna fortes, porque é a presença do próprio Cristo em nós. Quando nós recebemos o corpo e sangue de Cristo, então nós recebemos um antídoto contra as faltas cotidianas e também somos preservados dos maiores erros, dos pecados mortais. As outras práticas, a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia e também a oração do Pai Nosso, todo ato sincero de culto, de piedade, como a oração do Santo Terço, reaviva em nós o espírito de conversão e de penitência e contribui, então, para a busca do perdão dos nossos pecados. E aí, uma outra questão muito prática. Os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico. Você percebe que, para falar da confissão, para falar do sacramento, a igreja monta todo o cenário, toda a estrutura para que a gente possa entendê-lo não somente como um ato de pegar uma fila, ajoelhar-se no confessionário e ditar os nossos pecados e receber a absolvição. Não. Ela abrange toda a vida do cristão para que a gente possa entender o quanto todas as coisas estão unidas, porque a nossa vida de cristão não é segmentada em fragmentos, e ao mesmo tempo o quanto ela é importante, o quanto cada ação, cada atitude que nós tomamos é importante para que a nossa vida seja completa. E vai falar de algo até que nós citamos um pouco na formação sobre jejum, sobre abstinência, que são os tempos e os dias de penitência. São os momentos fortes da prática penitencial da igreja. Por que está falando disso aqui dentro do sacramento da confissão? Porque esses tempos, nós citamos a quarta-feira de cinzas, o tempo quaresmal, a sexta-feira da paixão, todas as sextas-feiras do ano.
Esses tempos, eles são particularmente apropriados para os exercícios espirituais que nos preparam para a humildade e também nos fortalecem na disposição de abandonar o pecado. A questão de colocar as coisas no seu devido lugar. Entender que, muito mais do que os prazeres que o pecado nos possibilita, existe uma vida eterna que somente conquistaremos com um combate ferrenho pela nossa santidade. Esses tempos, então, eles nos fortalecem para a busca dessa vontade de Deus. O pecado é, antes de mais nada, uma ofensa a Deus. Como eu disse, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. E, ao mesmo tempo, é um atentado contra a comunhão com a igreja. Por isso que, quando nós buscamos a conversão, ao mesmo tempo, nós buscamos o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja. Isso nós temos a graça de receber quantas vezes forem necessárias, quantas vezes nós, de coração arrependido, buscarmos no sacramento da confissão. Então pode surgir uma outra questão para nós. Quem perdoa o pecado? Só Deus perdoa o pecado. É uma questão que nós, católicos, temos facilidade de entender. Algumas igrejas, algumas pessoas, seitas ou supostos teólogos têm dificuldade em entender isso porque nós nos confessamos a um sacerdote, mas quem perdoa é Deus. Jesus, que é o Filho de Deus, ele diz de si mesmo, em Marcos capítulo 2, versículo 10. É a base para esse nosso entendimento. O Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. E ele exerce muitas vezes esse poder divino, nós lemos nos evangelhos, quando ele interage com alguém e diz: os teus pecados te são perdoados. E, além disso, em função da sua autoridade divina, ele outorga uma procuração. Ele concede esse poder aos homens para que o exerçam em seu nome. Esta é a base, o fundamento para entendermos que quem perdoa é Deus, o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, mas nós realizamos ou executamos este sacramento com o sacerdote por outorga, por procuração, nós podemos dizer assim. Por isso, nós temos Deus que perdoa e nós temos o ministro que administra o sacramento. Uma vez que Cristo confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação, o bispo, os seus sucessores, os presbíteros, os sacerdotes, eles continuam a exercer tal ministério. Com efeito, os bispos e os presbíteros é que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados. E eles o fazem não em seu nome, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um ensinamento importante também para nós vamos abordar até uma questão prática a respeito disso no segundo momento dessa formação. A confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente do pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Isso significa, por exemplo, que nós precisamos entender a respeito das confissões comunitárias. Nós precisamos, e nós vamos abordar esse tema no segundo momento, quando nós estivermos tratando das questões práticas da confissão. Hoje, que fique para nós apenas esse entendimento, que é dado pela própria Igreja, no parágrafo 1484 do Catecismo da Igreja Católica. A confissão individual e íntegra e a absolvição, administrada por um ministro,
deste sacramento é o único modo ordinário pelo qual o fiel se reconcilia com Deus e com a Igreja. Falando nisso, né, falando a respeito disso, há razões profundas para que a Igreja afirme e execute essa prática. Cristo, ele age em cada um dos sacramentos, e é ele quem atua em cada um dos sacramentos. Ele se dirige pessoalmente a cada um dos pecadores e repete aquilo que ele dizia para cada um dos seus interlocutores: meu filho, os teus pecados te são perdoados. Quando nós nos confessamos individualmente com o ministro desse sacramento, ao recebermos o perdão, a absolvição, é Jesus quem está olhando para nós e repetindo essa frase do Evangelho: meu filho, os teus pecados te são perdoados. É ele o médico que se inclina sobre cada um dos doentes com necessidade para os aliviar, para os curar e dessa forma os reintegra na comunhão fraterna. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa de reconciliação com Deus e com a Igreja. E para ilustrar, para a gente poder entender bem como que se dá isso e como que a Igreja baseia toda a sua conduta, toda a sua prática, todo o rito, inclusive, na Sagrada Escritura, no Evangelho, é como Jesus, por exemplo, quando se encontrava com alguém que lhe pedia a cura. Primeiro, ele concedia o perdão dos pecados. Como eu disse aqui, meu filho, seus pecados são perdoados. E depois, sempre em seguida, ele dá a cura física. Primeiro, ele reconcilia o homem com Deus, perdoa os pecados. E depois, concedendo a cura física, o que que acontece? Ele reintegra o pecador, aquele filho, na comunidade. Ele reintegra aquele filho na igreja. É o desenho que ilustra exatamente como se dá a prática, a conduta, né? Ou nós podemos dizer até a fórmula do sacramento da confissão, quando nós estamos buscando esse sacramento. Então, na próxima formação a respeito desse sacramento, do sacramento da confissão, nós vamos abordar outros tópicos que não estão atrelados aqui a esses pontos do magistério, mas nós vamos ver um breve histórico de como se desenvolveu a prática desse sacramento ao longo da história da Igreja, tá? Os conceitos de pecado venial, pecado grave, e também o que eu citei aqui por alto, a fórmula, né? O rito desse sacramento, e também os efeitos espirituais desse sacramento na vida do cristão. E depois, num conteúdo à parte, nós vamos abordar a parte das indulgências, que tem tudo a ver, né, com a prática do sacramento e também com essa nossa busca de nos redimir dos nossos erros e de nos redimir dos nossos pecados. Amém? Eu queria pedir até, inclusive, como nós vamos ter um segundo momento dessa formação, para a gente poder coletar, né, dúvidas, questões, exemplos, algumas situações, para a gente poder estar trazendo no próximo encontro. Tá joia? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E também, claro, né, se alguém tiver alguma questão, alguma coisa que quiser colocar agora, né, enquanto a gente está aqui reunido, pode ficar à vontade também. Sidney tá falhando o seu áudio, Sidney. Não, na verdade eu não estava Beleza. falando. Não, beleza. Deu uma... É só para poder ter uma pequena observação, né, referente à questão
né, você mencionou rapidamente, né, a questão da igreja santa e pecadora, né, esse termo, né, você usou no sentido de nós sermos a igreja, né, então, é o povo, nós somos a igreja, né, porque, né, todos nós sabemos, né, que a igreja ela é santa, né, e né, praticamente não tem, é incontestável ali o magistério como um todo, né, então é perfeito e tal, né. E só para, né, para quem estiver assistindo a gravação, só para, né, deixar claro essa questão, né? E realmente, né, tudo a ver, principalmente esse final aí, que eu gostei bastante, né? Que a gente está tendo as formações, né? Tá tendo uma linha, né? Uma sequência, né? E essa questão de reparar os erros é algo forte nosso, né? A gente, né, já teve os terços aí, né? Da misericórdia, os terços todos, né? Mas a gente vai ter esse agora, né, dia 26, 25, né, no sábado. Inclusive, quem estiver assistindo a gravação antes do dia 25, evidentemente está convidado, né? E isso diz bastante do nosso grupo, né? O nosso grupo tem tem um dos objetivos é a gente tentar amenizar, né, os nossos erros, né, reparar os nossos erros. Né? Todos nós somos falhos, né? E aí a gente busca fazer alguma coisa para amenizar, né, a mancha do pecado nas nossas almas, né? E a confissão, né, sem dúvidas, é essencial, né? A gente não pode ficar, né, se cometer um pecado grave, né, rapidamente tem que buscar ali a confissão, né, para manter no estado de graça, né, para poder estar junto de Deus, né, facilitar estar junto de Deus. E é o nosso objetivo e tudo mais, né? Tem indulgência plenária que o Eduardo mencionou rapidinho, né? E também disso tudo a ver, enfim. Então, isso aí, né? Quem tiver dúvida, né, manda, né, nos comentários, né, do vídeo, né? Quem estiver assistindo a gravação aí, né? Deixa o like também, né? Se quiser pode compartilhar. E é isso aí, né? Na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar unido novamente. E, e vamos encerrar nesse momento aí de formação com uma Ave Maria, né? Como forma de agradecimento aí, né? Por essa formação. E mais uma vez agradeço aí, né? O Eduardo também que se dispôs aí, né? A preparar essa formação, a estar junto conosco, né? Então vamos rezar uma Ave Maria também, né? Na intenção do resgate. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu agradeço a todos aí, né? E quem estiver a gravação, né? Que assistir na gravação, né, pode perguntar nos comentários e pode compartilhar, deixar like também e tudo mais, né? E aí estão todos convidados, né, para seguir nos acompanhando aí, né? A gente agora tem também o leixopelafé.com.br, que é a forma mais rápida aí também de estar nos acompanhando, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço a todos.